No ano de 2002, esse caso chocou o Brasil. Não havia uma pessoa que não conhecesse este assassinato. Hoje, vou contar o caso A Família von Richthofen. Susanne von Richthofen era uma garota nascida numa família rica. Seu pai, Manfred Albert von Richthofen, era engenheiro e sua mãe, Marisia von Richthofen, era psiquiatra. Susanne possui um irmão, Andreas, que na época do crime tinha apenas 15 anos de idade. Falarei um pouco sobre os irmãos Cravinhos. Daniel e Christian Cravinhos não eram lá flor que se cheire. Eles estavam constantemente envolvidos com drogas. Christian, por exemplo, chegou a ser internado à força devido ao seu vício em cocaína. Ele também vivia endividado com traficantes. Mas a pergunta é como duas famílias tão diferentes acabaram se conhecendo. Acontece que Manfred e Marisia resolveram levar seu filho Andreas a uma competição de aeromodelismo. Lá estava Daniel Cravinhos. Ele era um dos competidores. Andreas acabou se apaixonando pela prática de aeromodelismo e pediu a seus pais que tivesse aula sobre isso. Foi então que ele e Daniel, que se tornou seu professor, se conheceram. Com o passar do tempo, Daniel e Andreas se tornaram grandes amigos. Daniel sempre levava Andreas para andar de bicicleta ou praticar alguma outra atividade. Foi através de Andreas que Daniel e Susanne se conheceram. Susanne pediu a Andreas que entregasse um bilhete a Daniel. No bilhete, ela dizia que achava Daniel bastante atraente e que gostaria de conhecê-lo. Foi então que, a partir daí, os dois começaram um relacionamento. À primeira vista, os pais de Susanne não se importaram com o relacionamento da garota com Daniel, pois acreditavam que era algo passageiro, mas acontece que o relacionamento dos dois foi se tornando cada vez mais sério e compulsivo. Em todo lugar que Susanne estava, Daniel estava lá também. Chegou a certo ponto em que Daniel foi até mesmo junto de Susanne a uma excursão que ela teve na faculdade. Foi também através de Daniel que Susanne e seu irmão Andreas tiveram contato com drogas. Eles viviam constantemente na companhia de Daniel se drogando. Percebendo que o caso estava ficando muito sério, os pais de Susanne acabaram ficando incomodados e constantemente reclamavam com a garota sobre isso. Susanne havia mudado completamente com sua família. Ela não ficava mais com sua mãe ou seu pai, não participava dos eventos em família. Ela ficava o tempo todo na companhia de Daniel. O pai de Susanne, Manfred, foi o que mais se sentiu incomodado com a relação da filha com Daniel. Ele ficava constantemente brigando com Susanne por causa disso. As brigas eram tão constantes que a própria polícia teve que ir cerca de 3 vezes na casa a parar a briga entre Manfred e Daniel. Susanne chegava tarde da noite em casa e queria que Daniel entrasse com ela. Manfred, incomodado, ia até o portão e começavam a briga. A situação foi ficando tão insuportável que Susanne acabou dizendo a seus pais que ela e Daniel haviam terminado. Mas não se passava de uma mentira. Logo, os dois já estavam juntos novamente. A situação foi ficando cada vez mais insuportável e insustentável. Foi a partir daí que Susanne disse que ela e Daniel só conseguiriam viver felizes se seus pais estivessem mortos. Então, a partir deste momento, os dois começaram a traçar um plano para o assassinato dos pais de Susanne. O plano dos dois consistia em forjar um roubo, onde os pais de Susanne seriam mortos. Susanne e os Cravinhos, dias antes do crime, fizeram um teste de barulho causado pelos disparos de uma arma de fogo,
mas o barulho era muito alto, então eles acabaram descartando a ideia de utilizar uma arma. Na tarde de 30 de outubro, Suzane e Daniel repassaram pela última vez os planos do assassinato. E à noite eles colocaram o plano em ação. A primeira parte era tirar Andréas da casa, e para isso eles disseram a Andréas que iriam comemorar o seu aniversário de namoro no motel e que Andréas poderia ficar jogando numa lan house. E disseram a Andréas que os pais haviam concordado em deixar que ele faltasse à aula no dia seguinte. Com isso, eles pegaram Andréas em casa e o levaram a um cybercafé, aonde ele ficou jogando na lan house. Suzane e Daniel então saíram do cybercafé e se dirigiram para a casa dos pais de Suzane. Christian estava logo perto esperando pelos dois. Os três se encontraram e foram juntos até a casa de Suzane. Lá, Suzane abriu o portão para que os dois entrassem. Dias antes do assassinato, Suzane havia desligado o alarme e as câmeras de vigilância da casa. Suzane subiu para o segundo andar, ligou a luz do corredor que dava para o quarto do casal, verificou e viu que eles estavam dormindo. Desceu, deixou os irmãos Cravinhos entrarem na casa, entregou a eles sacos de lixo, barras de metal e luvas de látex que sua mãe possuía no escritório. Os irmãos então subiram para o segundo andar. Suzane foi para a sala de estar, sentou no sofá, colocou as mãos em seus ouvidos e esperou que tudo acabasse. Já lá em cima, os irmãos se dirigiram para o quarto. Daniel foi em direção ao pai de Suzane, Manfred, enquanto Christian se dirigiu até a mãe de Suzane. Os pais de Suzane foram mortos com pancadas na cabeça. Manfred morreu na hora com uma pancada que Daniel havia dado. Já a mãe, Marísia, não morreu imediatamente. Ela acordou e tentou se defender com as mãos, o que deixou alguns dedos quebrados. Ela também, desesperada, gritava para que os agressores não fizessem mal a seus filhos, que ela achava que estavam dormindo no quarto. Próxima de morrer, Marísia ficou agonizando, fazendo um barulho parecido com um ronco. Foi então que Christian pegou uma toalha no banheiro e empurrou pela boca da psiquiatra, quebrando alguns ossos de seu pescoço. Depois de conferir que ambos estavam mortos, Daniel pegou a arma de Manfred e colocou perto de seu braço. Tapou seu rosto com um lençol. E a mãe, Marísia, eles taparam com um saco de lixo os sacos que Suzane havia entregado a eles para que colocassem os bastões e as roupas sujas de sangue de seus pais. Eles então desceram, trocaram de roupa, se lavaram, colocaram tudo em sacos plásticos. Foram até ao escritório de Manfred. Lá, eles deixaram o escritório completamente revirado. E para forjar o roubo, eles pegaram 8.000 reais, 6.000 euros e 5.000 dólares que Manfred possuía em seu escritório. Eles abriram o cofre do casal, onde estavam as joias e um revólver. Revólver esse que foi colocado no quarto, junto às mãos de Manfred. O dinheiro e as joias foram dados a Christian como pagamento por ajudar no assassinato. Agora era a hora da próxima parte do plano dos dois. Daniel e Suzane foram até o motel, gastaram cerca de 300 reais, pediram uma Coca-Cola e um lanche de presunto. O mais curioso foi que Daniel pediu uma nota fiscal, a primeira nota que aquele motel havia expedido. Após deixar o motel, os dois se dirigiram para o cybercafé e pegaram Andréas. Eles foram para a casa de Daniel e disseram a Andréas que ele poderia andar na mobilete de Daniel. Pouco tempo depois, conforme o plano, Suzane pegou Andréas e foram para a sua casa. Chegando em casa, Suzane fingiu estar estranhando o fato de as portas estarem abertas.
Andreas então entrou na biblioteca e gritou por seus pais, enquanto Suzane correu para a cozinha e pegou uma faca. Ela entregou ao irmão e disse para que ele esperasse do lado de fora da mansão. Suzane então ligou para o namorado e depois ela e Andreas fizeram vários telefonemas para dentro da casa, esperando que os pais atendessem. Foi então às 4 horas da manhã que Daniel contactou a polícia. Ele disse que estava em frente à casa da namorada e que eles suspeitavam de um assalto no lugar. Ele pediu então uma viatura. Alexandre Paulino Boto foi o primeiro policial a chegar no local. Em seu depoimento, anos mais tarde, ele classificou o assassinato como um crime de amadores. Disse ele, o crime foi um procedimento de amadores. Eles largaram as joias, celulares, deixaram uma arma no quarto do casal. Se alguém quer furtar, roubar, não deixaria isso no local. Um ladrão não deixaria a arma no chão, completou o policial. Boto também disse ter estranhado bastante o comportamento de Suzane. Ele subiu ao quarto para verificar seus pais e viu que eles estavam mortos, mas para acalmar os dois, ele disse que os pais estavam bem. Ele ficou bastante intrigado com o choque na cara de Suzane ao ouvir que seus pais estavam bem. Logo depois, ao saber que seus pais estavam mortos, Suzane agiu de forma indiferente e perguntou ao policial quais eram os procedimentos da polícia. Algo estranho de se perguntar. Após isso, por volta de umas 6 horas da manhã, todos foram levados à delegacia para prestar um depoimento. E mais uma vez, o comportamento de Suzane e Daniel deixou os policiais um tanto intrigados. Enquanto Andreas estava totalmente atordoado e em choque, Suzane e Daniel trocavam carícias. Suzane até mesmo tirou um cochilo encostado nos ombros de Daniel. Nas investigações, era consenso geral que o latrocínio havia sido encenado. Aquilo era, na verdade, apenas um assassinato. Então, os trabalhos se concentraram nas pessoas mais próximas da família. Foi dito à polícia por amigos do casal que os pais de Suzane não aprovavam de forma alguma o seu relacionamento com Daniel Cravinhos. Suzane então voltou à delegacia para um segundo depoimento aos policiais. Este depoimento chegou a durar 2 horas. Foi então que a polícia suspeitou da compra de uma moto nova por Christian, poucos dias após os assassinatos. A polícia então prendeu Christian preventivamente, enquanto interrogava seu irmão Daniel. E no dia 8 de novembro de 2002, Christian, Daniel e Suzane confessaram o assassinato do casal. Eles foram julgados apenas em 2006. O julgamento ficou marcado para a segunda-feira, dia 17 de julho de 2006, e a sentença foi proferida 5 dias depois, num sábado, às 22 de julho, às 2 horas da manhã. Suzane e Daniel foram condenados a 39 anos de reclusão e mais 6 meses de detenção pelo assassinato dos pais de Suzane. Já Christian foi condenado a 38 anos de reclusão e mais 6 meses de detenção. A disputa pela herança dos von Richthofen durou anos e foi apenas em março de 2015 que a Justiça de São Paulo determinou que a herança da família fosse entregue apenas a Andreas, o irmão de Suzane. Na sentença, o juiz determinou que ela deveria ser excluída da partilha por considerá-la indigna por ter sido condenada pela morte de seus pais. Muito obrigada por assistir até o final. Eu gostaria de estar deixando um oi e um grande abraço para Ivan.
do bairro Dunas, em Pelotas. Para você, Ivan, um grande abraço e continue assistindo os meus vídeos. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal. Curta, comente e compartilhe, assim você ajuda o canal a crescer. Conte aí embaixo também se você conhece bem esse caso e se eu deixei faltar alguma coisa ou alguma informação ficou incorreta. Um forte abraço e até a próxima!